que Deus colocou no meu coração é o que nós éramos e o que Deus fez por nós. Ou o que nós somos sem Cristo e mesmo assim o que Deus fez por cada um de nós. Então, abra sua Bíblia, livro de Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Efésios, capítulo 2, de 1 a 10. Que nessa noite a gente possa sair daqui entendendo quem nós éramos, o que nós somos sem Cristo e o que Deus fez e faz por nós. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Amém. Glória a Deus. A gente vai dissecar esse texto versículo por versículo. Mas antes, falar um pouco da carta de Efésios, de Paulo. Paulo escreveu para a região de Éfeso lá. Foi escrita por Paulo quando ele estava preso entre os anos 60 e 61 depois de Cristo. Então Paulo escreve essa carta quando ele estava preso, aprisionado. A igreja de Éfeso foi fundada por Paulo na sua terceira viagem missionária. Paulo fez 3 grandes viagens missionárias e essa igreja foi fundada nessa terceira viagem. E ele fica 3 anos nesse local, em Éfeso. Então, na terceira viagem, ele fica 3 anos lá. E a cidade de Éfeso é bem interessante. Eu já fiz um comparativo um pouco com a nossa cidade aqui, Florianópolis. Mas vamos entender um pouco isso, A cidade de Éfeso era a capital da Ásia Menor, uma região bem grande. E a cidade de Éfeso era a capital daquela região. Era uma cidade portuária, então tinha muitas pessoas chegando, saindo, navios, um lugar de muito comércio, então passava-se muito comerciante, pessoas, enfim. Naquela época, imagina, mais de 2.000 anos atrás, tinha aproximadamente 300 mil pessoas nessa cidade. Só para nós entendermos um pouco, Florianópolis tem 500 mil pessoas hoje. Então, Éfeso tinha aproximadamente 300 mil pessoas. E lá também se localizava uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tem as 7 maravilhas do mundo atual e também existiam as 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. Então, era uma das 7 maravilhas, feito todo em mármore e ouro, gigantesco. E devotos de toda a Ásia e de todo o mundo iam em peregrinação para essa região
para esse templo para adorar a deusa Diana, enfim. Era uma cidade que tinha muita bruxaria, muito ocultismo, muita feitiçaria, muito encantamento, filosofias de toda sorte que não agrada a Deus. Bruxaria, ocultismo. E aí Paulo chega naquela cidade, além de Paulo, que ficou 3 anos e implantou a igreja lá, Timóteo e João, o discípulo amado, também foram pastores dessa igreja de Éfeso, né? Então estava bem de pastor, Jesus Cristo acima de tudo, mas João, discípulo amado, e Timóteo também foram pastores. E era um lugar desse gênero: comércio, portuária, muitas pessoas, ocultismo, bruxaria, deusa Diana, templo, mas com a pregação do evangelho, através de Paulo, tendo coragem de chegar lá e pregando o verdadeiro evangelho, o comércio local começa a entrar em declínio. E a palavra de Deus começa a ser difundida, pessoas se convertendo, deixando de adorar e de comprar deuses de madeira, de prata, de ouro. E a gente pode ver isso em Atos, depois você veja em casa, capítulo 19, fala de Paulo em Éfeso. E aí pessoas lá reclamando, porque estavam perdendo o comércio, perdendo dinheiro, pessoas estavam se convertendo. E aquela região, só para nós termos uma ideia, é hoje o oeste da Turquia. Então a região de Éfeso é localizada atualmente no oeste da Turquia. E a primeira lição nessa introdução, antes de nós voltarmos aqui ao texto, que eu gostaria de deixar com cada um, que é: quando a palavra de Deus entra, quando o verdadeiro evangelho penetra num local, num coração, numa vida, tem que mudar, tem que haver transformação, não pode continuar da mesma forma. Então que a palavra de Deus venha entrar em cada vida, que já tem entrado, de nossas vidas aqui, você que está em casa, e que possa haver transformação na nossa casa, na nossa vida, no nosso bairro, na nossa cidade, em nome de Jesus. Pelo poder da palavra de Deus, pelo poder de Jesus Cristo. Não podemos aceitar continuar tudo da mesma forma se nós pregamos o evangelho de Jesus Cristo, na qual Paulo pregou também, e pessoas, multidões se converteram. Então, quando a palavra de Deus entra, o lugar e as pessoas mudam e são transformadas. E isso possa acontecer cada dia em nossas vidas, nessa igreja, na nossa sociedade, em nome de Jesus. Amém? Vamos voltar para o texto? Primeiro nós vamos falar o que nós éramos, ou o que as pessoas são sem Cristo. Do versículo 1 ao versículo 3, a gente vai ver isso. E o que nós éramos? Mortos e escravos do pecado. Todo mundo sem Cristo é morto e escravo do pecado. Vamos ver isso. Acompanhe na sua Bíblia. A gente vai ver a desesperança e o desamparo das pessoas e de nós sem Cristo. De nós quando estávamos sem Cristo. Havia uma desesperança e o desamparo. Versículo 1 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Eu e você, todos nós, estávamos mortos. Todos os seres humanos, como filhos e filhas de Adão, já entram nesse mundo terreno quando nasce. Lá um bebezinho com 1 hora, um minuto de vida, mas espiritualmente já nasce morto. Espiritualmente. Por quê? Somos herdeiros do pecado, de Adão e Eva. A gente vai ver, nós vamos ver. E a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo isso. Então, apesar de termos vida física, respirarmos, coração está batendo, caminharmos, trabalharmos, em decorrência do pecado original, todos nós nascemos mortos espiritualmente. E sem Deus, por natureza humana, pecadora, caída, depravado, é esse mundo. E somos nós sem Deus. Não podíamos responder a Deus de uma forma que o agradasse. Não tem nada que possamos fazer para querer agradar a Deus que venha do nosso intelecto, da nossa força, da nossa sabedoria. Nada vem de nós. Tudo vem dele. Porque dele, para ele,
por meio dele são todas as coisas. Ele realiza tanto querer em nossas vidas, ele faz o querer e o realizar. Então, como diz em Romanos 3:23, todos os seres humanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E assim nós entramos nesse mundo terreno. Pode ser filho de cristão, pode ser filho de pastor, né? Filho de pastor, pastorzinho não é, filho de cristão, cristãozinho não é. É claro que vai ser educado no caminho, mas por conta própria, por consciência, essa pessoa e cada um de nós devemos aceitar o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, reconhecer que Ele morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados. Não é porque sou levado desde pequeno na igreja. Se não houver uma mudança, uma transformação, uma regeneração, um nascer de novo, Jesus disse em João 3:3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então tem que haver um novo nascimento em nossas vidas. Não é apenas estar na igreja, fazer boas coisas, mas mudarmos de vida. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Porque Jesus Cristo entrou na vida, o Evangelho entrou na vida da pessoa e houve transformação. Então todos nós estávamos mortos. E mortos em quê? Que diz o versículo 1. Versículo 1, está aqui. Estávamos mortos em nossas transgressões. O que é transgressão? Violação dos mandamentos divinos. Estávamos mortos nas transgressões. Violação do mandamento divino. Adão lá desobedeceu. Deus falou, deu uma ordem e foi desobedecida. E assim também somos nós nesse mundo, quando estamos sem Cristo. E também o pecado original nos deu essa herança, né? Nas nossas transgressões e nos pecados. E o que é pecado? É ofensa contra Deus em pensamentos, palavras e atitudes. É transgressão da lei. É errar o alvo. E o alvo do cristão qual é? É Cristo, é salvação, é vida eterna, é o céu. Então, se eu erro o alvo, meu alvo é Cristo, eu vou lá e minto. E a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Errei o alvo, pequei, transgredi a lei. Então, estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. Versículo 2, acompanhe na sua Bíblia. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, antes de reconhecermos, termos Jesus, de ter essa transformação, regeneração, novo nascimento, todos nós vivíamos segundo o reino e a ordem deste mundo, que é corrompido, pecador, depravado, ruim. Segundo o príncipe desse mundo ou do poder do ar. Quem é o príncipe desse mundo ou esse que governa, que está aqui dizendo? Satanás. Então, antes, é meio chocante, né? É meio ruim a gente ouvir isso, mas é verdade. Todos nós estávamos mortos, escravos do pecado, depravados antes de Cristo. E termina o versículo 2 dizendo que esse Satanás atua atualmente naqueles que vivem na desobediência. Então, mais uma lição para nós. Não viva na desobediência. Obedeça a Deus, seus mandamentos e os seus princípios. Obedeça a Deus, seus mandamentos e os seus princípios. E a palavra de Deus é recheada de mandamentos e princípios. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Sobre o teu filho, sobre o teu marido, sobre a tua esposa, sobre o teu trabalho. E isso a gente demonstra na prática, não apenas falando que eu amo meu Deus, porém eu passo 20 horas trabalhando. E o que sobra, ou quando sobra, eu vou ter o meu relacionamento com Deus. Na prática, isso não é amar Deus acima de todas as coisas. Obedeça a Deus e os seus mandamentos e os seus princípios. Amará o próximo como Jesus nos amou. E como ele nos amou? Deu a vida dele por nós. Será que a gente tem amado o nosso próximo assim? Nesse mundo atual, capitalista, corrido, sem tempo para nada? É uma reflexão para a minha vida, para as nossas vidas. Então, às vezes, eu falo, a gente pode, né? Deus falou aqui comigo.
Não viva na desobediência. Obedeça a Deus, seus mandamentos e princípios. E podemos pensar, eu não desobedeço, né? Eu sou bom, eu faço o que é certo. Mas, às vezes, tem coisas que a gente está trocando, dando prioridades erradas de tempo, de valor, amando coisas e utilizando pessoas. Não, ame a Deus, ame as pessoas, utilize as coisas materiais, os bens materiais. Versículo 3. Anteriormente, todos nós que estamos aqui, que estão me ouvindo, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todos nós éramos merecedores da ira de Deus, da condenação eterna, porque somos pecadores, nosso Deus é santo, ele não compactua com o pecado. Então todos nós, sem exceção, vivíamos satisfazendo aos prazeres da carne, o que simplesmente temos vontade de fazer e fazemos, sem medir a consequência, sem pensar em Deus. Quero comer, vou comer até passar mal. Eu quero me divertir, vou me divertir sem ver as consequências do que vai acontecer para minha família, para minha esposa, para meus filhos, para o meu marido. Vou mentir, eu quero ter uma promoção no trabalho, eu vou mentir, eu quero ganhar mais. Eu preciso sustentar minha família. Às vezes até usa, né, argumentos para se convencer do erro. Não, todos nós, sem Deus, somos depravados, pecadores, necessitamos da graça de Deus. Senão nós já nascemos inclinados para fazer a vontade da carne, para o erro, para o mal. Com isso, todos nós merecíamos a ira de Deus e a morte eterna. Romanos 6:23 diz que o salário, a consequência do pecado é a morte. Mas graças a Deus, ele enviou Jesus. E o dom gratuito de Deus, né, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Glória a Deus. O salário do pecado, todos pecaram. Romanos 3:23, estão destituídos, separados da glória de Deus. E o salário do pecado, o resultado do pecado, a consequência do pecado é a morte. E essa morte era nossa. Porém, ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar e nós termos vida hoje. Então, do versículo 1 ao versículo 3, quem nós éramos ou quem nós somos sem Jesus? Mortos e escravos do pecado, depravados. Pode voltar lá? Pode passar? Pode. Agora nós vamos ver o que Deus fez por nós. Mesmo todos nós sendo merecedores da ira eterna, todos nós sendo pecadores, errantes, mesmo assim, do versículo 4 ao versículo 10, vamos ver o que esse Deus que nós servimos, que nós cremos, que nós acreditamos, fez por nós e faz por nós. Se nós vimos a desesperança sem Cristo, agora nós vamos ver a esperança com Cristo. O que Deus fez em prol desse homem pecador e caído. Versículo 4 diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, nós cantamos isso aqui nessa noite. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Então, em contrapartida ao príncipe desse mundo, a Satanás, que quer que nós pecamos, nos influencia para errarmos, para desobedecermos, e a consequência sendo a morte eterna, em contrapartida desse inimigo de nossas almas, nós temos Deus, que é rico em misericórdia e amor. Glória a Deus por isso. E o que é misericórdia? O que é misericórdia? É uma compaixão despertado pela desgraça ou miséria alheia. Então Deus, ele teve misericórdia de nós, uma compaixão despertada por uma miséria alheia de cada um de nós. Nós estávamos e somos, sem ele, miseráveis, pobres, pecadores, errantes, mortos, tudo de ruim. Sem Cristo nós somos.
Eu não pensava assim, eu estou falando isso porque o pessoal do Rio de Janeiro que me conhece, quando eu era, né, mais novinho, eu falava, eu sou bom, eu faço 99% das coisas certas. Meu apelido por um tempo foi 99%. Porque eu pensava, né, num dia eu faço tanta coisa boa, tanta coisa certa, mas claro que a gente erra, né, que a gente peca. Então aquele 1% ali é meu pecado, né? Hoje eu vejo, é 100% errado sem Cristo, mal, inclinado para as coisas ruins. Agora, pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus, de um miserável, né, em contrapartida, essa misericórdia, pela desgraça e miséria alheia, aí nós fazemos algumas coisas boas, mas mesmo assim, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não diz que aquele que está de pé, aquele que pensa está de pé. Né? Então a misericórdia é isso, uma compaixão despertada pela desgraça e pela miséria alheia. Se refere à benevolência, ao perdão e à bondade. E isso que Deus fez por nós. Ele nos perdoou, ele teve misericórdia. E amor. E o que é o amor de Deus? É sem que tenhamos feito nada para merecer. Esse é o amor, que não procura os seus próprios interesses. Às vezes o amor do homem, né, tem que ter uma contrapartida. Nós, por essa herança do pecado, queremos algo em troca, né? Às vezes fazemos algo bom, mas pensando em receber algo bom também. Mas o amor de Deus não. Sem que nós mereçamos o amor que não busca interesse nem troca. A sua misericórdia e o seu amor transborda e vem dele mesmo. É dele mesmo, não sendo causado por nada que vem de nós. Deus não nos ama porque eu fiz uma boa ação. Não, ele me ama porque vem dele mesmo a misericórdia, a graça e o amor. A palavra de Deus fala, Deus é amor. Ele não tem amor, uma parcela de amor. Quando alguém faz algo bom, ele ama. Não, ele é amor. E esse amor vem dele, transborda, excede qualquer coisa que nós venhamos a fazer. Nada do que nós venhamos a fazer pode comprar o amor de Deus. Então, primeira coisa, olha o que Deus fez por nós. Nesse versículo, ele nos amou. Aquele pecador morto, ele nos amou. Versículo 5, diz assim, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Esse amor de Deus que enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em favor dos nossos pecados. Por muito tempo eu não entendi isso. Mais uma questão, né? Talvez você seja como eu que não entendi, talvez você já tenha entendido. Mas por que Jesus, alguém teve que morrer em prol dos pecados? Porque pela lei, e antigamente os judeus e tudo mais, tinha que haver derramamento de sangue. Alguém pecou, levava lá um animalzinho e havia um sacrifício daquele animal, o sacerdote fazia em prol do perdão dos pecados daquela pessoa. Só que sangue de animal, de touro, de bode, de carneiro, ia ficar sacrificando animal a vida toda. Não pode perdoar pecados eternamente, de uma vez por todas. Então isso era feito repetidamente. E Deus, com seu amor, misericórdia, enviou um cordeiro perfeito, um animal perfeito, que é o próprio Deus, Jesus Cristo. Só poderia ser Deus da mesma espécie. Ser humano, uma criancinha, um animal, nada disso seria suficiente para perdoar os pecados. Então teve que vir Deus, da sua glória, né? E mais um parêntese que eu passo, Jesus saiu de Deus, da sua glória, dos céus, para vir à terra, se tornar homem, ter fome, sede, chorar e viver entre nós. E rebaixou, se humilhou. E nós, muitas vezes, não queremos deixar de andar de carro para pegar um transporte público, deixar de ter um plano de saúde para ter uma saúde pública, deixar de ter 2 quartos, 3 quartos com suíte para ter 1 quarto. Claro, eu não quero que ninguém viva na miséria, mas só para nós refletirmos. Se Jesus Cristo, que é Deus, saiu da sua glória, se fez carne, viveu entre nós, se humilhou e morreu em nossos pecados, não é bem material, não é uma condição financeira.
talvez se rebaixar financeiramente, um emprego que eu ganhava 5 mil, estou ganhando 2. Não é isso. Não é nada disso. Nossos conceitos temos que rever se nós estivermos pensando dessa forma. Então Deus enviou Jesus, que teve que morrer pelos nossos pecados, haver derramamento de sangue, um sangue puro, perfeito, santo, para que nós fôssemos perdoados de uma vez por todas. Então, por isso que teve que haver derramamento de sangue, que é o sangue de Jesus, para que nós tivéssemos vida e vida eterna, senão estávamos mortos, e mortos eternamente. Então, quando estávamos mortos nas nossas transgressões, diz o versículo 5, Ele nos amou, nos deu vida, e no final diz, pela graça vocês são salvos. Graça é um favor que nós não merecemos, é um presente. Imagina, um filho, eu não tenho filho, mas quem tem filho talvez, imagine, faz algo de errado. E aí vai o pai e dá um presente para ele. Humanamente isso é ilógico, né? Não tem justiça nisso. O filho desobedeceu, eu vou estar honrando ele, eu vou estar beneficiando ele por algo que ele fez de errado. Só para que nós venhamos entender um pouco, mais ou menos. Nós somos esse filho que fazemos e fazíamos algo de errado diariamente, pecamos. E mesmo assim Deus nos deu um presente, uma graça, um favor que nós não merecíamos, enviando o seu filho para morrer por nós. Então esse presente que muitas vezes na nossa justiça humana nós não somos capazes de fazer, e temos que educar nossos filhos sim, mas é só para que nós venhamos entender que Deus fez isso por nós. Deu o maior presente, o seu filho, morreu por nós, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Então, pela graça, vocês são salvos. Ele nos ressuscita da morte, dos pecados e da transgressão. Então, versículo 4, primeira coisa que ele faz por nós, nos amou. Segunda coisa, no versículo 5, nos deu vida. Aquele morto, escravo do pecado, ele ama e ele dá vida. Versículos 6 e 7 diz, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, versículo 6, Deus nos ressuscita e com Cristo nos faz reinar. Aquele que estava morto, Deus traz vida e ressuscita. Deus nos tira da morte e não somente isso. Deus nos tira da morte, do pecado, nos dá vida e não somente isso, nos faz reinar com Cristo Jesus. Da morte para a glória. Conseguimos entender talvez um pouco isso? Da morte, do pecado, da condenação eterna, do lixo, do esgoto, para a vida eterna e para reinarmos. Imagina, alguém numa situação de rua, depravadamente horrível, bêbado, sujo, ser colocado como príncipe, como rei de uma nação. É mais ou menos isso que aconteceu conosco. Aquele que estava na sarjeta, ruim, morto, escravo do pecado, ser colocado como príncipe. Ah, mas eu estou passando tantos problemas. E vamos passar. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O mundo e a nossa vida não é aqui nessa terra. Ele fala aqui em Efésios também, que já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual, na região celestial. O problema é que nós, muitas vezes, queremos toda sorte de bênção material na região terrena. Esse não é o nosso Deus. Esse não é Jesus Cristo. Podemos ser abençoados, podemos ser ricos, termos bens materiais? Podemos, tem nada de errado nisso. Mas o Evangelho, a Bíblia, a essência não é essa. A essência é toda sorte de bênção espiritual na região celestial. E isso é poder para expulsar demônios através de Jesus Cristo, para impor a mão e pessoas serem curadas, pessoas serem ressuscitadas, para uma briga, como estava acontecendo ontem aqui em Canasvieiras, pessoa querendo matar espírito de morte, dando paulada e pancada na cabeça do outro. E todo mundo olhando, fazendo plateia, e você estender a mão, orar, e aquela briga parar. Isso
é poder de Deus. Toda sorte de bênção espiritual na região celestial, não na região terrena, não é bem material, não é riqueza. Esse não é o verdadeiro evangelho. Então Deus nos ressuscita e com Cristo nos faz reinar. Deus nos tira da morte e nos dá vida para a glória eterna, para reinarmos com Ele. No versículo 7 diz, no presente, para mostrar a todas as eras, ou seja, no presente e no porvir, em toda a eternidade, irá ficar evidente a bondade e a misericórdia infinita de Deus, demonstrada para aqueles pecadores que foram redimidos. Então, para que todos, no presente, no passado, no porvir, na eternidade, possam ver a misericórdia de Deus para as nossas vidas, que deu seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nossos pecados, errantes, que nós merecíamos a morte. Então, terceira coisa que Deus faz para nós, Ele nos ama, Ele nos dá vida e Ele nos glorifica. Ele nos faz reinar. Não é um reino terreno, mas é um reino espiritual. Nós estamos aqui de passagens, peregrinos, forasteiros nessa terra. Se quiser ganhar esse mundo, Jesus fala, vai perder. Aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder, esse irá ganhar. Esse irá ganhar. Aquele que abrir mão, aquele que não quer ter a razão, mas manso. Um outro caso que aconteceu ontem, pessoa toda errada, você vai lá e abre mão. Há um lugar, a gente não canta, há um lugar onde que se perde é que se ganha, onde a paz é quem governa. Agora, viver isso é difícil, mas devemos viver onde que se perde é que se ganha. Queremos ganhar, ter razão, estar por cima. Ninguém quer perder. Eu fui muito competitivo, joguei futebol, enfim. Não queria perder nem para o ímpar uma criancinha de 2 anos. Eu não perdia. Videogame, eu queria ganhar da criancinha de 5 anos, e a criancinha chorava, eu não estava nem aí. Misericórdia na minha vida. Mas esse é a minha essência, esse sou eu. Porém, Cristo tem me moldado, está me transformando, e vai ser uma santificação progressiva até o final dessa vida. Ninguém vai ser perfeito nessa terra, só na glorificação. Então, aquele que perde, ganha. Não é ganhar sempre, não é ter tudo que você quer, é ter o que você necessita, o que Deus quer te dar, o que Deus te concede. Muitas vezes passamos por dificuldades, provações, problemas, perdas, doenças. Ninguém quer passar por isso, mas nesse mundo vamos passar. Tem o pecado. Esse pecado entrou, fez tudo isso. Morte, doença, câncer, AIDS, coronavírus, mentira, pai contra filho, filho contra pai, briga. Pecado. Mas em Cristo, nova criatura nós somos. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Jesus nos restaura, nos regenera. Então Ele nos glorifica. Vamos lá, versículo 8 e 9. Quarta coisa que Jesus faz, que Deus faz por esse pecador. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então a graça, nós já falamos, esse favor imerecido, esse presente de Deus, é isso que nos salva. Não é eu ser bonzinho, não é apenas eu cumprir regras, não é apenas eu ler a Bíblia, não é apenas eu orar, tudo isso faz parte de um salvo. Mas, a Bíblia também diz, aparta de mim, preguei em teu nome, expulsei demônios e tal, não vos conheço. Então é tudo um conjunto, uma coisa é consequência da outra. O salvo, ele vai ler a Bíblia, ele vai cumprir as leis humanas, mas as leis de Deus acima de tudo, ele vai orar, ele vai vir à igreja, vai participar dos cultos, vai estar em comunhão, isso tudo é consequência de um salvo. Mas nada disso salva. A salvação é pela graça, é um favor imerecido, é um presente de Deus, mediante a fé, através do instrumento chamado fé. Então, um exemplo, pode dizer assim, a graça é a mão de Deus já estendida. Já foi, está estendida. E a fé é a nossa mão se estendendo para encontrar essa mão de Deus. A graça é um ingresso, é um presente já, presente para você estar aqui. O ingresso para você ir para o cinema, ir para a vida eterna já está aqui.
E a fé é nós nos apropriarmos disso. Então, a graça que nos salva mediante a fé. E isso tudo não vem de nós, é dom de Deus. Todo esse conjunto vem tudo de Deus, por meio dele, para ele, são todas as coisas. E no versículo 9 diz, não são obras, não por obras, para que ninguém se glorie. Não são obras que salvam ninguém, para que ninguém se ache merecedor. Nós não temos mérito nenhum na salvação. Também, antigamente, eu achava, não, mas eu tenho a minha parte. Eu dou uma ajudinha a Deus ali. Não, salvação é pela graça, mediante a fé. Não temos méritos nenhum na salvação. Não temos mérito nenhum para que ninguém se glorie. Então, o salvo produz boas obras, mas as obras não salvam ninguém. Mais uma vez, uma coisa é consequência da outra. Todo salvo vai produzir boas obras. Crê em Cristo, vai amar o próximo, vai ter paz com todos. O que depender de vós, tenha paz com todos. Vai cumprir os princípios, mandamentos. Mas as boas obras não quer dizer que eu sou salvo. Então, pode passar aí o que Deus fez por nós. 4 coisas que Deus fez por nós. Pode passar mais um? Deus nos amou. Deus nos deu vida. Deus nos glorifica, nos faz reinar com Jesus. E Deus nos salvou dessa morte eterna. Deus nos salva, nos salvou. Então, esse é o nosso Deus. Aquele que nós éramos, mortos, escravos, no pecado. Fez tudo isso por nós. Mas não acabou. Tem o versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Somos criação do nosso Deus. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Criador. Nós somos criatura. Ele é o nosso Senhor. Nós somos servos. Ele é o nosso Pai. Nós somos filhos. E muitas vezes nós queremos ser Senhor de Deus. Deus, faça isso. E Deus tem que fazer como meu Senhor, como meu servo, como meu garçom. Devemos orar, pedir, dar-se-vos-á. Mas não é no nosso tempo, da nossa forma, da nossa maneira. É no tempo dele, da forma dele e na maneira dele. Então, ele é o nosso Senhor. Ele é nosso Pai, ele é nosso Criador. Fomos criados com o objetivo de adorá-lo e de realizarmos boas obras nele. Não porque somos bonzinhos, porque somos 99% certos. Não. Se realizamos boas obras, é nele. É porque ele nos dá graça, força, e temos ali, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Então tem algo ali, tem uns atributos comunicáveis que ele comunicou conosco. E por isso nós realizamos algumas coisas de bom. Tem alguns atributos que é só dele, A onisciência, saber de todas as coisas, a onipotência, a onipresença, mas algumas coisas ele comunicou conosco. Então fomos criados para adorar e realizarmos boas obras nele. Então, entendendo tudo isso que já vimos, onde nós estávamos, o que merecíamos e o que Deus fez por nós, mas diz aí o final do versículo 10. Deus preparou de antemão para que nós praticássemos boas obras. Se não estamos produzindo, faça uma análise da sua vida. O que eu tenho feito? É só o eu, o ego, só eu, em relação a se beneficiar. Se eu não tenho produzido boas obras, devemos avaliar o que está acontecendo. Porque a Bíblia fala que nós fomos criados de antemão para praticássemos as boas obras, entendendo quem nós éramos, o que ele já fez por nós, e aí, consequência, por último disso tudo, nós vamos praticar boas obras. Não é praticar sem entender todo esse processo. Um pecador, merecedor da graça de Deus, que nos amou, que nos glorifica, que nos salvou, que nos ressuscitou, e aí nós vamos praticar. Então, todos nós fomos criados com um propósito geral, de adorar a Deus, de fazermos boas obras, e com um propósito específico. E isso Deus tem falado muito ao meu coração. Reflita na sua vida. Você sabe o verdadeiro propósito da sua vida? Ou apenas tem vivido um dia após o outro,
trabalha, cuida da família, dorme, acorda, come, trabalha, passeia, viaja, vem à igreja. Mas para que eu fui criado, Deus? O propósito da minha vida é te glorificar. Amém. Mas o que o Senhor quer na minha vida profissional, familiar, financeira, espiritual, ministerial? O que o Senhor tem para a minha vida? Porque Deus tem um propósito para cada vida. Para cada vida. E é um propósito específico, né? Se cada coisa que é criada tem um propósito, esse tripé de segurar esse celular, o celular, de ligar, falar, filmar, fazer conta, tantas coisas. A cadeira de sentar, você pode fazer exercício físico na cadeira, né? Só que o propósito dela foi sentar. Né? Você pode fazer ali uma barra, uma flexão. Eu fiz educação física, então eu fico com essas coisas na minha mente. Mas o propósito da cadeira é sentar. O propósito de uma caneta é escrever. Tem muitas mulheres que usam para o cabelo, né? Mas o propósito real dela não é aquele. Qual é o propósito da minha e da sua vida? Para que Deus nos formou? Especificamente. Senão nós vamos passar anos, décadas, talvez a vida inteira, sem saber o propósito, sobrevivendo e não cumprir aquilo que Deus tinha para a minha vida. Então a Bíblia nos diz a nossa identidade. Nós somos raça eleita, geração santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a nossa identidade. E no final desse versículo de Pedro, diz que nós fomos feitos para proclamarmos as virtudes daquele Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então isso é só uma das identidades e dos propósitos que a Bíblia diz que nós temos. Mas tem algo específico para cada um de nós. Então procure cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Procure descobrir qual é e descobrindo, viva em prol desse propósito, viva em prol de Deus cumprindo esse propósito. Então, para nós caminharmos para o fim, a última parte, o que devemos praticar? Já foi lido, já foi falado, boas obras. Pode deixar ali, boas obras. Então, após tudo que Deus já fez e ainda faz por nós, como nós temos respondido e correspondido a tudo isso que nós vimos aqui. O Deus que nos ama, que nos salvou, que é gracioso, misericórdia para um pecador, como nós temos respondido a isso, correspondido a isso. Tudo que nós viemos a fazer vai ser ainda muito pequeno ou nada, pelo que Deus já fez, enviou o seu Filho e nos salvou. Mas como nós temos vivido a nossa vida, correspondendo e respondendo a tudo isso que nós temos ouvido. Entendendo e vivendo nessa dimensão que nós devemos praticar boas obras nesse mundo, porque Deus nos amou, Deus já fez tudo por nós, Deus nos dá saúde, Deus nos dá força, Deus nos dá vida. Então, corresponda a Deus, dê o seu tempo, faça o seu melhor, ame as pessoas, façam boas obras nesse mundo, isso para com todos, com a família. A Bíblia fala para primeiro, né, ajudar os irmãos da fé, mas também fala para amar os inimigos, para os parentes, para aqueles que não são da mesma fé, para aquele que eu não tenho tanta simpatia. Produza boas obras para com todos, para com todos. Faça o que Deus tem te orientado, direcionado a fazer. E uma frase muito legal, muito interessante, de Francis Folkes. Ele escreve um livro sobre Efésios, uma análise sobre Efésios, diz assim, pode passar. Os cristãos, nós, a maioria que está aqui, eu creio que todos, se declaram cristãos. Os cristãos não apenas creem em Cristo, não apenas creem em Cristo. A vida deles está em Cristo, como a raiz está no solo, como o ramo está na videira, como o peixe está no mar, como o pássaro está no ar. Assim, a vida do cristão está em Cristo. Eu não vivo apenas com Cristo, mas eu vivo, e a palavra de Deus fala isso, em Cristo. É muito diferente. Você convidar alguém, um amigo, eu estou com o meu amigo, mas eu não vivo no meu amigo, dentro dele, junto com ele ali, entranhadamente, vamos dizer assim. Posso estar do lado. Então não apenas convide Jesus para estar contigo, que é muito bom, mas viva em Cristo.
Assim como o ramo está ligado à videira, assim como o peixe está no mar, ele pertence àquele ambiente, ele está dentro do mar, dentro da água. Assim o cristão está em Cristo. Ele reconhece quem ele é, quem Deus é, o que Deus já fez, o que ele tem que fazer. Então, para nós, o que nós éramos, para nós terminarmos, o último slide. Pode passar, esse aí vai ser um de cada vez. Pode clicar aí. O que nós éramos primeiro, um resumo do que nós já falamos aqui, tá? Eu gosto, né, dessa metodologia para ficar bem na mente, na nossa mente. Pode passar o que nós éramos, mortos e escravos do pecado. Então, vamos lembrar quem nós somos por natureza. Somos maus, pecadores, estávamos fadados à condenação eterna. E quem nos tirou dessa situação? É Deus. Ele tirou, cada um tem uma vida, uma história. Cada um aqui tem gente de outros estados. Eu sou de outro estado. Tem uma história, chegou aqui. Você não está aqui por acaso. Você não veio nessa noite aqui por acaso. Você não está ouvindo essa palavra por acaso. Você não louvou por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Se aproprie do que Deus está ministrando ao seu coração, da palavra que está sendo pregada, dos louvores, do que Deus, o Espírito Santo de Deus está ministrando na sua vida. Então se aproprie disso. Deus fez isso por nós. O que Deus fez por nós? Segunda parte, né, da ministração, do versículo 4 ao versículo 10. O que ele fez por nós? Pode passar? Ele nos amou, nos deu vida, nos glorifica e nos salva. Nos amou com amor incondicional, nos deu vida em abundância, e abundância não é riqueza. Abundância é você ter paz em meio à guerra. É você ter alegria em meio a tantas tristezas que talvez esteja acontecendo na sua vida. É você não ter nada, mas ter tudo, porque tem Deus. É Jesus te preencher. Jesus ser suficiente na sua vida. Isso é prosperidade. Então, ele nos deu vida e vida abundante. E vida eterna, acima de tudo. Nos glorifica e nos salvou. Terceiro e último, o que devemos praticar mediante a tudo isso? Boas obras. A gente crê, vive em Deus, vive em Cristo e vamos viver colocando isso em prática, amando seus parentes. E o amor não é aquele que fica de braço cruzado. O amor é aquele que demonstra em palavras, em atitudes. O que queria que fizesse comigo, eu vou fazer. Eu não vou só mandar. O amor não manda, o amor não subjuga, mas o amor anda junto. O amor se submete, muitas vezes. O amor perde para ter o amor. Senão, eu vou estar subjugando, eu vou querer estar mandando, eu vou querer estar por cima. Então, devemos praticar boas obras. Para nós fecharmos com isso tudo que nós falamos, que nós ouvimos aqui nessa noite, uma autoanálise da minha vida, da sua vida, e uma aplicação prática para cada um de nós. Com tudo isso, vamos ser menos juízes dos outros. Vamos ser menos julgadores. Vamos ser menos acusadores. E vamos ser mais amorosos, mais pacientes, mais bondosos. Fruto do Espírito, amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, bondade, fidelidade. Isso é o fruto do Espírito. Faltou, né? São 9. Então, seja amoroso e menos julgador. Não seja um dedo para acusar, mas uma mão para levantar, um braço, um ombro amigo para acolher. Vamos ser mais pacientes, termos mais compaixão, menos acusação em relação ao nosso próximo. Por que eu estou falando isso? Porque quem é santo, quem é todo-poderoso, quem tinha o poder e tem o poder de ser juiz, de julgar as nossas vidas, ele nos amou. Se ele nos amou, se ele nos perdoou, como diz a oração do Pai Nosso, né? Perdoe os meus devedores como tenho perdoado. Devemos perdoar. Então, ele nos amou. Ele é santo, ele tem todo o poder e toda a autoridade para julgar. Nos amou com um amor incondicional e foi misericordioso conosco. E quem nós somos para agirmos diferente, com opressão, com o dedo, dizendo que aquela pessoa não merece, aquele meu parente, aquele meu cunhado, aquele fulano, só faz besteira? Ore, não julgue,
Tente ajudar orando, pelo menos, de alguma forma. Isso que Deus fez conosco, que estávamos no lixo. Ele nos glorificou, nos amou, nos salvou. Então, que a gente venha olhar mais para nós em relação aos erros, fazer uma autoanálise, examinar-se a si mesmo, né? Como foi dito no Salmo 139, Deus sabe de tudo. Examine-se a si mesmo. Não fique examinando o outro. Quando a gente se examina, tem tanta coisa para a gente melhorar, que a gente não tem tempo para ficar olhando o que o irmãozinho está fazendo de errado, está fazendo de pecado, e o que eu estou fazendo de errado. O que eu estou pecando? O que eu estou desagradando a Deus? Então, quem somos nós para julgar? Que viemos olhar para dentro de si e procurarmos melhorar diante de Deus todos os dias. E não apenas querer que os outros melhorem, sem antes nós não tirarmos a trave do nosso olho, querendo tirar o cisco do olho do irmão. Então, devemos olhar para o próximo, para ajudar, para orar, para abençoar, para orientar, para ensinar. Beleza. Agora, olhar para si, para se autoexaminar, para se julgar, para ver os erros e os defeitos de dentro de nós. Então, assim, entenderemos tudo o que Deus já fez e corresponderemos com amor, com graça, com misericórdia, através de boas obras.